E aí, Belê Podcast. Acende-se as luzes para mais um episódio do nosso E aí Belê Podcast. E hoje a gente tem o prazer de receber no nosso estúdio Gilmar Sosella, deputado estadual do partido do PDT, hoje licenciado, ocupando o cargo de secretário do Trabalho e Desenvolvimento Profissional do Estado do Rio Grande do Sul, fazendo um trabalho que vem se destacando dentro desta área, principalmente da geração de empregos aí do Estado, que é um gargalo, tanto nas grandes cidades quanto nas pequenas cidades. A gente tem um número muito grande de desempregados e essa é a secretaria que tem essa função, a função de cuidar e de estabelecer parâmetros e ajudar a diminuir, ou pelo menos tentar diminuir esse número grande de desempregados que a gente tem hoje na prática. O Gilmar Sosella também uma carreira, já foi presidente da Assembleia Legislativa, já tem uma carreira como deputado, como político bastante reconhecida no Rio Grande do Sul, e vai conversar com a gente um pouquinho, falar um pouquinho quem é o Gilmar Sosella, como é que está sendo a secretaria, o que que a gente pode esperar desta sequência de ano na secretaria e o que foi feito até agora. Secretário, seja bem-vindo, que bom ter o senhor aqui junto com a gente, que prazer ter o senhor no nosso podcast. Quem é Gilmar Sosella? Quem é o gaiteiro ou o deputado? Qual é o- Ô, Jonas Martins, uma honra estar falando contigo, com todos os internautas. Uma satisfação enorme. Estou aqui também acompanhado pela vereadora Michele, também a Delma. Delma ali do Vista Alegre. Vista Gaúcha? Vista Roxa, desculpa, Uhum. tem o Vista Alegre, porque o meu não deu nasci, fiquei com Ficou. o cachimbo em torno da boca, né? A Michele, nosso presidente da Câmara. E dizer para ti que a gente está hoje nesse giro muito positivo, né? De certa forma, na tua introdução da pergunta, praticamente tem uma parte da resposta, né? Hoje nós temos muitas vagas de trabalho no Rio Grande do Sul, mas as pessoas, que são 522 mil pessoas hoje desocupadas ou subocupadas, né? Desempregadas até, não tendo a oportunidade, de repente, de ter uma possibilidade de trabalho. E aí eu digo assim, sabe o que é, Jonas? Que, acima de tudo, eu venho também do interior, lá do interior de Itapejara, fui prefeito, Uhum. vereador, mas às vezes as pessoas precisam só de uma oportunidade. E nem todos puderam estudar. Com certeza, teus pais Uhum. te propiciaram aqui tu fazer o ensino fundamental. Eu fiz o fundamental, fiz o médio, depois me virei na faculdade, fiz meu curso de mecânico. E aí, sabe o que é? E foi esse curso de mecânico no Senai que me propiciou a ajudar meu pai na época que a agricultura era. Hoje que a agricultura deu um plus, né? Deu Sim. um grande avanço, né? De produção, produtividade. Mas lá, 50 anos atrás, a gente colhia 10, 20 sacos por soja por hectare. Então, máquinas velhas, equipamentos velhos. E isso foi fundamental, porque me fez levar a fazer o curso no Senai em Passo Fundo. E quando fui prefeito também da Itapejara, me ajudou muito, né? Porque quando você conhece alguma coisa do ramo, né? É Sim. que nem você, em comunicação, tu é expert. Então, mano, o que que eu quero dizer para ti? Em cima disso, quando tive a oportunidade de ser prefeito também, fizemos muita atração de empresas e qualificação profissional. Eu vou fazer um parênteses, porque Tapejara é, dentro do Rio Grande do Sul, talvez o principal case de sucesso em termos de atração de investimentos, né? Hoje Tapejara, eu visito Tapejara a volta e meia, é uma cidade que se desenvolveu de uma forma deslumbrante quando se fala em termos de indústria, em termos de, principalmente a indústria muito forte. Como é que foi esse trabalho? E eu sei que, conversando com o pessoal, que você foi vamos dizer assim, um precursor nisso, nessa atração. Como é que foi esse trabalho? Porque para atrair esses recursos, para atrair essas empresas, hoje Tapejara é um dos principais PIBs do estado, um dos principais cases, melhor qualidade de vida. Como é que foi para chegar nisso? Olha, Jonas, deixa eu dizer para ti, humildemente, até muitos já me convidaram, já fiz 82 palestras sobre como crescer, porque toda cidade também tem essa vocação, né? Sim. Aqui também, então, qualquer cidade do Rio Grande do Sul. E se você olhar, nós temos aqui, eu acho que foi fundamental, duas coisas. Primeiro, as pessoas de lá também se qualificaram. E quando fomos prefeito, mano, meus amigos iam tudo embora da cidade. Iam na colheita da uva na Serra Gaúcha, iam na colheita da maçã. E eu, sabe, eu vou professei de igual, se um dia Deus me permitir, e naquele momento eu estava vendendo carvão, sabe, eu fazia carvão de nó de pinho, vendia na região e comecei nessas andanças, porque a gente, às vezes, quando tem coisa boa, tem que copiar, né? E nessas minhas andanças vendendo carvão de nó de pinho para fazer ferramenta, machado, martelo para as lavouras, para as agriculturas, a gente viu algumas cidades que tinham algumas coisas de, olha, se um dia Deus me permitir ser prefeito, e vou dizer para ti, sim, rapidamente, eh, se você não tiver uma política de atração das empresas, o pessoal realmente não vem. Então, uma das coisas que eu digo sempre para os prefeitos, prefeito, tem área industrial, primeiro passo que eu sempre sugiro, onde eu vou e que sou convidado, para que tenha um espaço, porque se tu quiser se instalar, Jonas, né? Eu quero dizer, ó, vem Itapejara, o que que tu precisa, Jonas? Precisa de um terreno. Não tem o terreno, tu vai embora, vai para outra cidade.
Então criamos um fundo municipal que financiava a juros zero, veja bem, Sim. nós só cobrava correção, então a prefeitura emprestava para quem estava começando, nós financiamos 68 empresas de forma direta e depois mais pelo Cresce-RS, quando fui presidente da FUND, fizemos um programa Aham. também, foram mais 26 empresas financiadas com juro menor, juro bem acessível. Esse nem tinha juro, o nosso da prefeitura, só tinha a correção da inflação. E aí foi graças a isso que a gente, distrito, leis, fizemos 28 leis para que adequasse a tua necessidade. Se você precisava de um pavilhão, nós tinha alugado. Se você precisasse de terraplanagem, tinha lei específica. Se precisasse ajudar na construção do pavilhão, nós tinha também lei específica. Então, foi dessa forma. E aí, mano, fizemos muita qualificação. A gente fez uma parceria na época com a Associação Comercial. Por exemplo, o curso que aqui tem mulheres, né? O curso de modelagem, corte e costura, nós contratamos o professor, a Associação Comercial cedeu as máquinas de costura, né? E para te ter uma ideia, foi tão importante esses cursos, só para estar aí, foi de mecânico, fomos de eletricista, encanador, marceneiro, entende? Então, isso fez com que a gente pudesse não só ter as empresas sendo atraídas para vir, mas como também a mão de obra qualificada. E só para te dar um dado, né, eu disse anteriormente, nós temos 25 mil vagas hoje de trabalho, postos de trabalho disponíveis no Estado, e apenas 23% são preenchidas. Então, já vem nessa pegada, né? E Da quando o governador qualificação. nos convidou, disse, ó, governador, ele mudou o nome, botou segredo de trabalho e desenvolvimento profissional, o governador lá do Leite, e aí quando ele mudou o nome, digo, não, vamos estar juntos. E a secretaria tinha só 100 mil, 100 mil só reais. Já são 280 milhões nos programas que estou deixando nesse informativo que te entrego agora, que foi as MEIs, né, que são apoio das MEIs que foram atingidas pelas enchentes, e os 4 grandes cursos na área de qualificação, que é o RS Qualificação, que foi o 1, 202 municípios, o 2 agora 390 municípios, se Deus quiser vão livrar para todos, falta só 60 para liberar para todos, as carretas do saber, que são essas unidades móveis que hoje está aqui, Eita, e é a bacana. razão da gente estar aqui, e a gente agradece também a parceria da prefeitura, mas é uma parceria com o Senai, Aham. Fiergs, né? Nós temos hoje 11 carretas, Jonas, porque todo prefeito, todo o político, todo vereador, da vereadora, gostaria de ter uma escola técnica, né? E por que, né, não ter uma escola que seja itinerante, Itinerante. entendeu? E aqui nós temos aqui, Jonas, só para ter uma ideia, que hoje é automação industrial, a automação industrial. Mas nós já temos aqui, ó, energia fotovoltaica, couro e calçados, usinagem CNC, isso é aquele torno de alta, faz peça de alta precisão. O cara que faz um curso desse aqui já ganha 7, 8 mil por mês. Alimentos, troço fantástica a carreta. Mecânica, tem mecânica de automóveis, tem um carro 0 km, duas motos. Mecânica de agrícola, tem um trator agrícola dentro. Então vem construção civil, energia renovável, soldagem, confecções, veículos elétricos, simulador de máquinas pesadas, solda robotizada e eletroeletrônica. Então, também essa pegada aqui da indústria 4.0, né? Então, a ideia, mano, é que a gente possa ter nos programas todos, então, carretas do saber, RS qualificação recomeçar e o artesanato, nós qualificar junto com os municípios aí 50 mil pessoas nesse ano que vai se encerrar. Então, foram o ano passado, a gente começou, né? E esse ano. Então, imagina você ter pessoas qualificadas, você que está me ouvindo, me assistindo em qualquer parte do Rio Grande, né? Tu tendo uma profissão, mano, você tem o passaporte para o teu futuro. E como é que tá em termos de resultado, tá? Esses Boa. programas que existem hoje, tem em termos de resultado, tá bacana? Tá. Deixa eu dizer para ti, na primeira prestação de contas do programa 1, que foram 212 municípios, tu veja, nós tivemos 212 municípios na primeira edição, agora são 414 que se inscreveram, Oh, municípios, então mais que o dobro. Então, para dizer para ti uma coisa, eh eh, a qualificação tem feito com que a gente tenha possibilidade de medir essa política pública. sei. Agora, inclusive, os municípios vai ter que nos informar como é que está, não só fez o curso, mas que pé está, como é que ele está na sua vida, na sua profissão. Conseguiu um emprego, está trabalhando? E vou dizer para ti, como eu estava no início e não consegui concluir. Na primeira prestação de contas do programa 1, quando chegou lá em 60, porque a gente tem muito ainda que estão prestando contas, 62 municípios, nós tinha 36% até aquele momento. Até aquele momento o prefeito prestou contas, 36% já estavam empregados. Mas se tu olhar, é um tempo curto, né? Porque o prefeito terminou o curso, ele já Já está fazendo conseguiu. prestação de contas, né? Mas a gente via assim, ó. E tem não só aquele que já tem a carteira assinada, mas tem aquele que também pode abrir o seu negócio. Sei. Eu vou te contar 2 exemplos. Nós tivemos em Trindade Sul, uma mãe com 11 dias, fez o curso, querida, levando o filhinho todo dia na aula. Chegou no 30º dia, concluiu. 3 dias depois conseguiu um emprego.
e depois, no dia da formatura, ainda a turma elegeu ela como oradora da turma. Olha que Não tem, maravilha. né, não tem emocionante. Ali em Porto Alegre, um cidadão, fizemos um curso nessa parte de eletricidade, instalações elétricas, e nós demoramos um pouquinho para entregar o diploma, porque todo cidadão vai receber um diploma do Senai, viu? Sei. Aqui também vai ser, viu, Michele? Vai ser um diploma do Senai que as pessoas vão receber, que é um passaporte, né? O Senai tem uma tradição, 84 anos de escola, né? Quando nós demoramos um pouquinho para entregar o certificado, eu disse: olha, isso muda a vida, pessoal, sabe? Vocês vão ver que vai aparecer oportunidades. E o cara disse: secretário, eu nunca ganhei tanto dinheiro na minha vida. Eu já peguei uma empreitada, uma instalação elétrica, eu ganhei R$ 1.100 num dia e umas 2 horas. Então, é isso aí, cara. Porque o cara também, não necessariamente o cara tem que ter uma carteira assinada, mas ele pode ser um prestador de serviço abrindo uma MEI, cara. E tu pode contratar mais uma pessoa, É entende? que o importante É importante o cara é ter uma aumentar a renda do cidadão no fim do da conta, né? cidadão É, e ativar a economia, porque nós temos que ter empreendedores também, sim. entendeu? Né? Porque que nem você aqui, mano. Tu tem gente aqui que está te ajudando, então nós temos que estimular o cara a se empreender. Então, o Tapejara nós estimulamos muito, foram 175 empresas, nós levamos em 8 anos. Para te ter uma ideia, Jonas, só para não quero me gabar, mas nós crescemos 200% carteira assinada em 8 anos e 96% cresceu o ICMS da Tapejara, entende? Então, isso que a gente está dizendo, mano, tem que fazer estimular o O case do empreendedor. ICMS de Itapejara, do teu governo, hoje ele é considerado o maior exemplo de crescimento do Rio Grande do Sul, né? Foi. É um exemplo assim absurdo, né? Porque às vezes você tem esses crescimentos aleatórios, vem Uhum, um uhum, frigorífico, se instala lá e tal. Mas Tapejara teve uma diversificação absolutamente gigante de áreas, né? Hoje você tem a Plasbil, que é hoje uma multinacional, né? é, Quase é, multinacional. Você tem lá da área de doceria, de bala. bala, chocolates, confecções, Então são várias mecânica. áreas, né? O importante também, sabe o que é, né, que a gente disse, porque tem algumas cidades que a gente tem que estar concentrado em uma, duas empresas, entendeu? Sim, Então, o nosso município tem uma diversidade dentro que nós temos 29 segmentos diferentes industriais, né? Seja na alimentação, seja na metal mecânica, seja na plástico, bala, chocolates, entendeu? Nesse sentido, então, a gente também aconselha as pessoas sempre a dar uma diversificada também, né? É que nem nós na agricultura, eu sou sim. agricultor também, quer dizer, se a gente ficar só na soja, né, mano? Você deu uma Aí, aí, quebra, tu. aí dá uma quebra, dá essa bolsa de É, Chicago aí que tá caindo o preço, entendeu? Nós vamos tudo pro brejo, né? Que nem diz o sim, gaúcho, né? é, Então hoje tem muita coisa que a gente está pensando e precisamos aqui, lógico, uma política de irrigação, que eu também estou no campo, nós temos que ter. Hoje tem 4% só da área irrigada no estado, irrigado. né? A seca é uma realidade, nós precisamos ter consciência de que temos que ter uma política desse sentido. E o governo do estado tem uma proposta, né? E é bom só fazer um parênteses, porque isso Aham, aqui interessa muito aqui a nossa região, uma proposta de fazer um novo FUNRICS, que é um fundo. O que que é o FUNRICS? Foi aquela dívida que o Estado tem com a União sim. e, por conta das enchentes, deixou de pagar por 3 anos. Isso representa um fundo de 14 bilhões. Isso foi utilizado o quê? Para reconstrução, para pontes, para. Inclusive, o RS Qualificação Recomeçar, por isso que nós mudamos o nome. Recomeçar tem com essa pegada de a gente poder pegar o recurso do FUNRICS. Mas também a ideia é que tenha um novo FUNRICS, nós deixar de pagar por mais de 3 anos a conta e investir tudo em irrigação, né? Seria uma Baratear os transformação profunda. equipamentos, fazer os açudes, né? Porque as águas, nós temos um período de inverno chuvoso É, e melhorar a legislação também, e a né? legislação, A lógico. Já legislação mudou hoje bastante, ela é um entrave, né? é, Ela já, melhorou bastante no governo Leite, é, mas ela é um entrave é, bastante é, significativo, né? é verdade, é verdade. É, vamos falar de política um pouquinho? Vamos, O senhor fez parte desse governo Leite, estou já fazendo está parte, fazendo parte do governo Leite, e ao mesmo tempo o PDT abriu uma candidatura, por enquanto, uma pré-candidatura uhum, própria ao governo do estado, inclusive, vamos dizer assim, com flerte ao PT. Como é que o senhor pessoalmente está vendo esse. Porque a expectativa que se tinha, vamos dizer assim, a expectativa que se tinha política era do PDT estar junto com o vice-governador Gabriel Souza. Hoje a gente percebe assim, para o desenrolar, ele tem aparentemente duas vias. Uma via que vai de encontro ao PT e outra via própria. Como é que o senhor pessoalmente vê essa situação? não, não tem, ó, o plano B até, deixa eu dizer para você, primeiro uma pequena introdução. Quando o governador Eduardo Leite nos convidou, ele também deixou muito claro, e ele até reconhece essa questão, até o Gabriel, já temos sido muito transparentes, o Sim, PDT reconhece, estamos juntos, né? Nos orgulhamos de estar juntos, defendemos, o governo foi o que mais investiu, né? Lógico que quando a gente tem uma pessoa, um nome, que nem Juliana Brizola, tem aí
é a melhor percentual de todas as candidatas Sim. ou candidatos dos estados brasileiros é o Rio Grande do Sul. Lógico que daí tem o presidente nacional esse desejo de que uma candidata que tem esse potencial, foi candidata a prefeito de Porto Alegre, por pouco não passou, né? E temos deixado muito claro assim, essa lealdade com o governo, Aham. né? A prioridade, lógico, é nós não vamos fazer como outros partidos que vão de vice, não. Nós é para ser protagonista. A única condição de nós ter candidato próprio se o PDT tiver com a Juliana Brizola liderando o processo. Se não for, plano B, talvez nós temos pouco tempo de rádio e televisão, Sim. mas temos um diálogo dentro da bancada que nós ficar com o candidato do governo, entendeu? Essa é uma hipótese muito concreta também, se não tiver esse apoio que você falou, né? E essa questão nacional que vem o presidente diz, olha, eu tenho conversa com o presidente Edinho, com o Lula, né? De É, ser vice. até começou a surgir ontem algumas informações dos bastidores que o Lula E aí estaria tentando convencer o Edgar a ser vice dela. e aí já está na confusão, entendeu? Não é É, fácil, né? sim. Mas de qualquer sorte, eu quero dizer para ti que nós temos um acordo, inclusive, com o candidato do governo, né? E com o próprio Leite, de que nós temos uma lealdade muito grande e que nós vamos tocar o barco. O nosso adversário não é nenhum dos dois. Sim. E vai ter um segundo turno. Então, se nós estiver lá, nós vamos estar junto com o Gabriel, ele está conosco, ou vice-versa, se for o Sim. Gabriel o candidato, né? Então, a ideia é que a gente possa ter esse primeiro turno muito civilizado, respeitoso, né? Cada um apresentando seus projetos, né? Mas com essa certeza de que nós temos lealdade e se nós sairmos do governo é só para ser protagonista, Entendi. para ser cabeça de chapa. Isso é legal da política, né? A serviço do PT, né? Não tem essa hipótese nem dele nem de outro. É, a candidatura da Juliana a pré-candidatura surpreendeu, né, em termos de resultado. Dá para acreditar que o PDT hoje tem condições de manter uma candidatura, uma chapa, porque assim, a gente já tem os partidos jogando para lá, para cá, e aí vai diminuindo o leque de partidos, De aliança, né? de Eu sei, alianças, tu né? está dizendo a política de aliança. Nós temos outros, lógico. Nós temos um problema que ele é importante nessa eleição, que é o tempo de rádio e televisão. Sim. Né? Mas a nossa equipe de marketing também entende, e eu estou aqui Aham. num podcast, quer dizer, Que as redes sociais são que lá propícias. atrás o peso da televisão e do Era rádio maior. era muito maior. Hoje nós temos várias redes sociais, então tem outros instrumentos que estão aí Sim. a fazer uma campanha. Então, o nosso equipe do marketing, que pesa o tempo reduzido, também entende que a gente pode fazer uma boa eleição. Mas a gente está também olhando com muito carinho isso aí também, Silma. Sim. A gente chama isso viabilidade de uma candidatura, né? Candidatura. O que que é a viabilidade? É você ter mais partidos, mais tempo de rádio e televisão, isso ganha musculatura, porque não é só tempo de rádio e televisão. Quando você consegue agregar mais gente, é mais partidos, é mais vereadores, É mais mais gente, prefeitos, né? mais Mais gente gente que está, correndo, né? mais gente correndo. Então, é um conjunto, cara, e que a gente está analisando com muito cuidado, né? Eu quero dizer uma coisa que a Juliana sempre tem dito, ela, se não for para ser candidata a governadora, ela, de repente concorra a federal, se for necessário. Mas aí tudo é uma questão que vai, estamos nessa confusão Sim. toda, Aham. mas esse momento é de muita É de muita muito confusão, de muita ajuste, né, de muita conversa. conversa, muito diálogo, conversa com todo mundo, né? Mas o importante é dizer para você que a gente animou. Vou dizer para ti que a militância nosso PDT é animada porque Fazia 20, 30 anos que não tinha uma candidatura viável, exatamente, né? Uma candidatura que a chegasse última a. eleição foi Colares, É, terminou lá em Vieira da Cunha 94, né? até fez boas eleições no sentido É, de é, proposição, mas de resultado, de é, desempenho eleitoral bem baixo, isso né? aí, bem isso aí. Uma outra questão. Tu vai a deputado estadual? A ideia é a reeleição, entendeu? É, Lógico que o pessoal fala das coisas, mas a gente na política tem que sempre dizer o que tu vai, né? O certo, né? é, Lá adiante, se surgir alguma coisa que nem dizia o Brizola, né? é, Se o cavalo passar encilhado, né? E tiver a oportunidade de montar, vamos montar. Mas a ideia é concorrer à reeleição, por isso que a gente está também. O partido está trabalhando muito forte, a gente melhorar a performance da nossa bancada. Para te ter uma ideia, João, nós não elegemos o quinto deputado por 12 mil votos, sim. né? Então a ideia também que a candidatura majoritária ajuda muito, né? Puxa, né? Ela puxa proporcional, né? Tanto para estadual como federal. Então tem um componente muito grande. Tanto é verdade que está aí o Partido Trabalhador não querendo abrir mão, porque sabe que poderá também ter redução em Sim. sua bancada se não tiver candidato a majoritário. Então, os partidos todos estão se organizando muito e nós estamos também com uma baita nominata estadual, estamos buscando mais gente para federal. A ideia é que a gente pudesse voltar ali quando nós tínhamos, no mínimo, 3 deputados federais Eu ia falar, e sete, eu ia falar seis, disso. sete deputados. O PDT ele teve uma diminuição do seu espaço Foi. ao longo dos anos, né? O trabalhismo, de um modo geral, né? A vertente ideológica do trabalhismo teve uma diminuição de espaço, principalmente aí a partir de 2010, pouco antes. E o PDT perdeu esse espaço. Na última eleição, ele teve
3 candidaturas de deputado federal que eram candidaturas mais viáveis, que elegeram 2 deputados federais. Como é que substitui esse voto da Juliana, que a vez passada, esse voto da Juliana colocou a segunda vaga. Hoje, sem a Foi. Juliana, é uma dificuldade muito grande para o partido colocar a segunda vaga na Câmara dos Deputados. Nós temos, e foi boa pergunta, Janos, nós estamos montando uma estratégia e time de candidatos que não só substitui, como aumenta, entende? Nós temos hoje a estratégia de que, onde temos vice-prefeitos de cidades importantes, ele pode concorrer, não precisa renunciar ao mandato. Ah, sim. Onde temos vereadores de cidades que são polos, que são grandes, né? Que eles têm a ciência, de repente, que não vai se eleger, vamos ser claro, mas que se ele Vai possa trazer ficar para na eleger. primeira, segunda suplência, eu digo sim para os meus candidatos, mano, tem que trabalhar para nós ser o primeiro e segundo suplente. Se a Juliana é governador, tu vai estar dentro, cara. Vai ser Para deputado te ter uma federal. ideia, hoje nós estamos no governo do estado, Eduardo Leite, nós temos o quarto suplente da Aham. bancada estadual, 2 que assumiram na Assembleia, porque eu e o Loureiro fomos para a secretaria, e dos outros 2 estão na FGTAS ou secretário adjunto na minha secretaria. Entende? Então, eu quero dizer para ti que nós estamos trabalhando sim, é a seguinte estratégia. Companheiros, cito aqui, não, Erechim, por exemplo. O Lando é um cara que foi pro PL, voltou, se arrependeu, Sim, voltou para o partido, foi nosso candidato a prefeito, né? O PDT era vice, vai concorrer à federal. Vai fazer uma bela, maravilhosa votação, e ele também tem essa pretensão de ser candidato a prefeito em Erechim. sim, Vacaria ida, entendeu? Assim vai também um companheiro que é prefeito lá de Capão Bonito, transferiu o título para Lagoa Vermelha, que é uma cidade grande, sim. entendeu? E vai fazer uma eleição bonitaça. Então, a gente tem ciência disso, mas esse Está pessoal trabalhando todo quer para dar uma. fazer uma votação muito expressiva, boa. Estou citando 3 casos assim muito próximos da gente Sim, aqui, né? Como também tem o vereador também de Porto Alegre, Márcio Binzeli, que vai à federal, entendeu? Que é presidente, além de ser vereador de Porto Alegre, vários mandatos, é presidente do Cresci, entendeu? sim. Tem uma musculatura muito grande. E assim a gente ia citar vários companheiros que estamos trabalhando fortemente. Nós temos aqui o Guto, agora vai concorrer a prefeito numa eleição É suplementar em suplementar. Viamão, né? Mas tem de Alvorada, o Schumacher, tem Caxias, que a gente está trabalhando, Santa Maria, Pelotas, cidades grandes, sabe? Vai Para a gente poder conseguir ter fazer candidatos um. também. Deixa eu só para nós já ir encerrando uma. No meio desse cenário político que a gente vive hoje, tá? Ele acabou tendo uma polarização a partir de 2017 para 18, um pouco antes da Uhum, eleição de 18, e o PDT ficou, vamos dizer assim, vago nesse meio, né? Tinha uma imagem de referência, que era o Ciro Gomes, naquele momento, uhum. nacional. O Ciro deixou o partido. Onde está o PDT hoje? E que parte está o PDT hoje? Que cenário o PDT se, o PDT se coloca e o Socella dentro desse projeto? Pessoalmente se coloca, em que cenário dá para se descrever hoje o PDT? Eu diria, Jarbas, que se você olhar, todos os partidos mais de centro estão com essa grande dificuldade. Vamos lá, o PMDB também, né? Agora o PSD se ensaia, né? O PSDB também, e que praticamente Se, muitos se saíram, extinguiu quase se praticamente. extinguiu, entendeu? É, Lógico, vai ter candidatos aqui, entendeu? Então, todos os partidos centro têm tido essa dificuldade de uma chamada polarização, entendeu? E vou dar um dado que é importante, né? Porque o povo brasileiro já está saturando isso. sim, 62% da população brasileira não quer nem Lula nem Bolsonaro, entendeu? Gostaria de uma terceira via que possa ser quase que nem o Eduardo Leite, que rompeu essa bolha, entendeu? E que fez uma baita eleição, foi o primeiro governador reeleito. Então tem muita coisa que vai acontecer, né? A gente tem candidatos que está surgindo aí também. O PDT, claro, nós só nesta eleição talvez não vamos ter candidato. Nas outras nós tivemos. sim. O Ciro foi por 2 vezes, depois teve Cristóvão Buarque, teve Gustavo. candidato, né? Nós sempre tivemos candidatura, né? Nesta, nós temos um nome que, se precisar, que é o ex-governador do Paraná, o Requião, que Uhum. também tem essa questão. Para você ter uma ideia, não está totalmente acertado toda essa questão Descartado. nacional. Né? Se não der a reciprocidade a alguns estados, inclusive o Rio Grande do Sul, nós temos até essa perspectiva de ter candidato De ter próprio a candidato à presidente da presidência. República. E o Requião foi um baita governador, o filho dele lidera hoje, Sim, as pesquisas. está em segundo lá, é só o Moro que está na frente É, dele, no Paraná, entendeu? Então a gente tem nomes fortes. Tem o Calil, que é ex-prefeito de Belo Horizonte também, que concorre muito bem. Então a gente tem nomes também, sabe? Lógico que tudo isso depende, né, das conjunturas, dos de tudo ter desejos, uma né? política de aliança, né? Aham. Mas eu creio que esse problema está a todos os partidos. Se tu olhar o PP também não tem candidato, o É, PMDB também não tem candidato, né? Se tu olhar o PSD que se ensaia, PSDB também não vai ter candidato. Tem, tu sim. vê todos os partidos que eram tradicionais, que foram grandes, E né? acabaram se Acabando perdendo no meio é, da polarização, né? e essa polarização faz com que, de repente, o pessoal já repense no primeiro turno. E quando uma eleição de 2 turnos tem esse propósito, né, de você levar a mensagem de cada partido, Sim. né?
levar sua mensagem, levar sua proposta, e depois no segundo turno tu vai analisar. Então, o problema é que o O que pessoal não já aconteceu em 22, né? é, A gente teve em 22 uma votação de segundo turno do primeiro, né? O exatamente. pessoal já teve que escolher, ou foi Lula É, ou foi é, Bolsonaro já no é, primeiro, é. e aí que En desandou, né? é. Baixou o Ciro, baixou os demais, Enquanto tivesse 2 polos aí, realmente é mais complicado tu romper isso, né. os partidos do Mas, centro. o povo já tem demonstrado por pesquisas, né, para te ter uma ideia, em Porto Alegre, na eleição municipal que nós acompanhamos da Juliana, em Porto Alegre também 59% da população não queria nem Lula nem Bolsonaro, para te ver como já tem gente que, Começa, porque isso é o quê, mano? Vamos ser claro, né, Juliano? Não está se discutindo o problema do Brasil. sim, É quem roubou mais, quem roubou menos, quem foi preso antes, quem foi preso depois, né? Não está se discutindo, por exemplo, no Rio Grande do Sul. Nós temos que ter uma política de irrigação, cara. Esse é o grande problema que nós temos. Sabe quanto o Rio Grande do Sul deixou de arrecadar nesses 4 anos de seca? 390 bilhões de reais. É mais ou menos 90 bilhões por safra que deixou de circular no Rio Grande do Sul. por causa da seca. Veja bem, isso é 4 vezes o valor da dívida, quase, que o Estado tem com a União. 4 vezes. Nós podíamos pagar 4 vezes a dívida que estamos devendo 100 bilhões, 105 bilhões para a União. Então, quer dizer, esses temas grandes, né, que está se discutindo, e não está se discutindo, desculpa, né? E nós temos também esse problema da renegociação da dívida aqui da agricultor, mas temos a renegociação da dívida dos estados também, entendeu? O Ciro Gomes tinha uma proposta que é Sim, praticamente transformar um Funrix, que é a baita ideia. E quem sabe o Funrix foi o manancial, essa ideia que poderíamos brigar no futuro, que era o que o Ciro defendia? Federalizar todas as dívidas dos estados brasileiros, mas esse dinheiro não ia para o caixa do Estado. da União, Tu né? ia fazer um fundo para investimento. Não vai ser para custeio, né, para salário, é só para investimento. Então, quer dizer, imagina quanto é que viraria de obras, um canteiro de Sim, obras. 600 bilhões que é a dívida dos estados, né? 600 bi. Nós 105. Imagina nós com 105 bilhões, né? para investir, Para investir em é isso. estrada, duplicação, fazer melhorar os portos, ferrovia, né? Nós não temos ferrovia, estamos apartado do mundo do Rio Grande. Então, quer dizer, esses grandes temas, mano, nós não estamos discutindo, né? E tu viu, tá de novo aí, né? Não é fácil, cara, a gente discutir política assim. Fazer O cara política. faz uma like aí, né? Ó, o deputado Bioc, que é meu amigo, disse, ela, o pai dele foi meu professor, diz, olha, eu não vou concorrer mais, Esse a gente porque vê não lá. vale a pena. Se a política é bem fazer um discurso lá para encantar minha bolha, entendeu? Isso não é a política de real, resgatar a política de verdade na sociedade, sabe? A política real, verdadeira, é aquela que o cidadão está ali, com pressa para resolver o problema do meio ambiente, né? Essa questão também do desenvolvimento, nós temos essas novas tecnologias. Como é que vamos incluir esse cidadão, né? Que está vindo as novas tecnologias, vão ser substituídos, Sim. né, por máquinas, e aí, se a gente, como é que vamos discutir? Então, o Brasil tem temas grandes para discutir, Relevantes. relevantes, né? Que precisa ser discutido, mas que infelizmente às vezes cai nessa bolha louca, né? E aí o pessoal por medo, por temor, não assume uma posição que efetivamente tem que assumir. E para fechar, e a gaita? E a gaita se fez baú para causos e canções. A gaita hoje não está comigo, entendeu? Mas se tu me permite, eu vou fazer o seguinte, viu? Tem uma música dos Bertucci que ele diz assim, muito linda, sabe? Que é o O de Casa, né? Sim. Então eu encerro aqui minha participação dizendo assim: quanta alegria se sente quando alguém nos recebe. O de casa, então te agradeço aí por receber. Quem sabe numa próxima, se eu trouxer a minha acordeona aqui, a gente Faz o. fazemos um ao vivo aí, né, meu querido Jonas? Secretário, obrigado pela Tamo participação. junto. Boa sorte nas eleições e Obrigado. parabéns pelo trabalho desenvolvido até aqui na Secretaria de Trabalho, na Secretaria de Desenvolvimento Não, e vou Profissional. dizer para ti, tá aqui também o meu parceiro do Beto, né? Fantiné, um grande companheiro, secretário de Centro Social, fez um belo trabalho. Aliás, todas as secretarias. Aqui, ó, o Estado não tinha. Eu fui prefeito em 27 de 2004. O que, que tinha o Estado? Um cafezinho, um copo d'água, nunca teve nada. Só em convênios com os municípios são 2 bilhões que no governo Leite foi repassado aos municípios. De forma direta, o IDAIR investiu quase 6 bilhões em estradas. Sabe quanto o IDAIR investiu por ano? 150, agora é 1 bilhão por ano em obras. O município sem asfalto. Obras. Então, é um governo que fez muita entrega, tomou medida amarga, sim. Então, é tipo um governo assim que nós precisaríamos para o Brasil. Eu torço até, com sinceridade, que não te respondi aqui, que o Leite possa ser o escolhido, né, para ser o candidato a presidente, que seria, nos representa por conta dessa capacidade de não ser esse radicalismo louco que tem aí, né, essa polarização maluca, e é um cara que com muito diálogo, com muito respeito, e com muita responsabilidade e conhecimento também, fez essa diferença no Estado, foi o único governador que se reelegeu até hoje. Apagam-se as luzes, fechamos as cortinas, voltamos em breve com o próximo episódio.